Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. Cada vez mais as notícias sobre Covid nos deixam com esperança que a pandemia acabe de vez. Agora, as barreiras sanitárias para a identificação de casos suspeitos de Covid-19 no aeroporto e terminais rodoviários de São Paulo foram desativadas. Segundo a Prefeitura da capital, o encerramento dos trabalhos aconteceu no final de semana, devido à estabilização do número de casos na cidade. Desde 27 de maio, as equipes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde trabalharam no aeroporto de São Paulo, Congonhas, e nos terminais da Barra Funda, Tietê e Jabaquara. No aeroporto foram registrados 157 casos sintomáticos de Covid-19 em 555.700 abordagens. Nos terminais rodoviários foram 213 mil abordagens para a identificação de 53 pessoas com sintomas da doença. Foram feitas ainda abordagens educativas no terminal de carga Fernão Dias e nos terminais de ônibus urbanos do Brás e do Pari. Que o número de casos continue a cair para que possamos voltar à nossa rotina sem medo do vírus. Em muitos estados, as aulas presenciais já estão retornando para todos os alunos. Minas Gerais é um exemplo. Essa semana, escolas de todo o estado puderam retomar a ocupação das salas de aula com até 100% da capacidade. O novo protocolo passou a valer hoje. Ele liberou o uso de até 100% da capacidade das salas de aula, desde que o distanciamento de 90 centímetros seja mantido entre os estudantes em todos os espaços. Também autorizou o uso de objetos eletrônicos e acabou com a quarentena de livros após a devolução. Mas só volta para a aula presencial quem estiver se sentindo realmente seguro. O ensino híbrido continua e mesmo quem voltar para a escola vai passar uma semana com atividades presenciais e outra em atividades remotas. Em Belo Horizonte, a rede municipal e privada também pôde receber todos os estudantes de volta. E pelo decreto da prefeitura, essas escolas não vão precisar manter o distanciamento de 1 metro entre os alunos, já que cada turma passou a ser uma bolha e deverá manter o distanciamento entre as outras turmas. A gente está certamente hoje numa das etapas mais importantes, que era esta, de poder voltar a conviver a turma como um todo, né, que isso não podia acontecer desde março do ano passado, e agora todos se reencontram, né, nesse dia aí muito festivo, mas com muitos cuidados também, e a gente vai passo a passo aí voltando ao novo normal. Tanto nas instituições municipais quanto nas privadas, a presença dos alunos segue sendo facultativa. O ensino remoto será ofertado para estudantes que optarem por não comparecer presencialmente às salas de aula. A nossa expectativa é que a cada passo desse, mais pais confiem em devolver as crianças ao ensino presencial, que é o que a gente acredita que tem um funcionamento melhor, a questão da socialização, mas claro, respeitando o tempo de cada família, o convencimento de cada uma. Na região central do estado, em Ouro Preto, a rede municipal também está autorizada a retornar com 100% dos alunos. Mas é preciso autorização formal dos pais ou responsáveis. Já no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, o retorno total dos alunos está condicionado à capacidade dos espaços físicos, já que o distanciamento entre cada um deles será exigido. E de acordo com um decreto da Prefeitura, servidoras gestantes continuarão em teletrabalho. Assim, o retorno presencial será optativo, devido à manutenção do ensino híbrido. No sul de Minas, em Varginha, a adesão ao retorno presencial foi de 90% na rede municipal, mesmo não sendo a volta obrigatória, já que as aulas remotas permanecerão até o dia 21 de dezembro. O assunto agora é dermatite atópica, uma doença crônica que tem origem genética. Apesar de pouco conhecida, ela atinge cerca de 20% das crianças. A boa notícia é que a doença tem controle. A Daniela tomou um susto quando a filha, ainda bebê, começou a ter os sintomas de dermatite atópica. Quando a minha filha tinha de 2 para 3 anos, nós percebemos que na região da dobrinha dos braços e das pernas dela ficava muito ressecado e que ela estava com uma coceira bem intensa. Então, numa dessas consultas de rotina com o pediatra, nós mostramos para ele.
E ele, então, viu que era dermatite atópica. Agora a menina já tem 12 anos e a doença está controlada, mas não foi fácil. A dermatite atópica não é contagiosa e tem como principal causa o fator genético. Mais da metade do grupo das pessoas que têm a doença a descobriram na primeira infância. Além das pomadas e os remédios prescritos pelo médico, o paciente deve evitar banhos quentes, manter a pele hidratada e tomar muito líquido. Para pacientes com, às vezes, 100% de pele acometida, uma dermatite bastante grave, de difícil controle, e até para esses hoje a gente já tem tratamento. Então, assim, não pode desistir, a gente fala, sempre tem que ter força, seguir o tratamento, as orientações, que é possível obter o controle da dermatite atópica. A Prefeitura de Maringá está promovendo uma oficina de crochê. A ideia é capacitar as mulheres e também incentivar uma atividade que ajude a relaxar a mente. Mulheres de diferentes idades e meninas também, reunidas e unidas pelo mesmo objetivo: aprender. Durante todo o mês de outubro, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Maringá, no noroeste do Paraná, vai promover oficinas gratuitas de crochê em 4 bairros da cidade. Ao todo, 120 mulheres estão inseridas na ação. Nós pensamos em unirmos a arte-terapia, o aprendizado, com a terapia que muitos de nós também estão precisando por conta dessa pandemia vivenciada. A arte de crochetar vai muito além de um passatempo. Ela acalma, relaxa, alivia o estresse, aumenta a capacidade de concentração. E para muitas dessas mulheres que estão participando das oficinas, esse aprendizado também vai se transformar numa fonte de renda. Eu acho muito bonito, né? O crochê, sempre gostei, né? E como eu já trabalho com vendas também, daí já dá para fazer e vender também, ganhar uma graninha extra. Você se surpreendeu? É mais fácil ou é mais difícil do que você imaginou? Para mim tá sendo um pouquinho difícil, porque eu nunca tinha feito, né? Como eu tinha falado, mas eu acho que dá para desenvolver, dá para aprender, sim. Não é tão difícil. Mas sempre é tempo de aprender, né? Sim, é muito bom também, né? Eu vejo as pessoas falando que desestressa, né? Eu acredito que vai ser muito bom também, vai desestressar bastante. Os encontros são também uma oportunidade para trocar conhecimento. Dona Fátima, por exemplo, mesmo já entendendo a arte, se dispôs a ajudar mulheres que ainda não tinham intimidade com a linha e a agulha. É muito gratificante, né, a gente fazer, ajudar, eu gosto demais, eu acho muito bonito. E é assim, né? A gente vai ajudando as pessoas da maneira que a gente pode, né? Essas oficinas fazem parte da programação do Outubro Rosa e tudo que elas estão confeccionando será exibido no encerramento da campanha. Depois disso, os encontros semanais acabam, mas o conhecimento conquistado nas aulas, elas levarão para a vida toda. Quem aí se lembra do orelhão? Criado há 50 anos, o orelhão já teve seus dias de glória, hein? Mas acabou caindo em desuso com a popularização do celular. Assim mesmo, bravamente, alguns resistem ao tempo. Para que nossa memória não se esqueça dos orelhões, um austríaco radicado aqui no Brasil promoveu uma intervenção artística no Rio de Janeiro. Meio século nas ruas do país. Inventado em 1971, esse protetor para telefones públicos de formato oval foi batizado carinhosamente pela população de orelhão. A criação é da arquiteta chinesa Xu Ming, que trabalhava na Companhia Telefônica Brasileira. O projeto, que une beleza e isolamento acústico, acabou se tornando um ícone do design brasileiro. Com a chegada dos celulares, os orelhões foram perdendo a importância. Hoje, é difícil imaginar como a comunicação era tão diferente. Às vezes eu arrumava uma namoradinha, aí eu não tinha, né? O telefone era muito caro na época, né? Aí eu dava o contato de um orelhão que tinha próximo de casa e eu ficava naquela fila lá esperando, né? E ficava agoniado, né? Porque eu sabia que ela ia ligar naquela hora, né? Quando criança, na época minha mãe comprava as fichas, né? Às vezes a gente conseguia nem falar tudo que a ficha acabava, ou então engolia as fichas todas. Minha época era de cartão, cheguei a colecionar os cartões. Além de serem uma raridade, a maioria dos orelhões, quando encontramos, está assim, danificado, sem possibilidade de uso. Mas um artista transformou esses artigos em extinção em obra de arte. Nascido na Áustria, Martin mora no Rio há 18 anos. O artista quis fazer uma espécie de homenagem aos orelhões
antes que eles desaparecessem. São lindos, né, como objetos, as curvas, também acho que tem muito a ver com o Brasil, né? Foram exportados para o mundo inteiro e usando qual material, então achei, não, claramente biquíni é o óbvio, tem curvas aqui, tem a lycra, é o material perfeito para esse tipo de trabalho. A intervenção urbana foi realizada em 13 orelhões em Copacabana, bairro onde ele mora. Todas estão nesse livro que acaba de ser lançado. Uma delas, denominada Festa, é uma referência ao carnaval. Mas o que significam essas esculturas misteriosas? Fica o registro de algo que um dia deve ficar só na lembrança. A estreia do filme Fátima, a história de um milagre em Curitiba, contou com a presença do padre Reginaldo Manzotti, escolhido como embaixador do filme. Antes de começar a sessão, o padre conversou com o público. Veja como foi. É olhar de devoção, de encantamento. É o olhar em Fátima, não apenas para a imagem, mas para a história que aconteceu e que agora está na tela dos cinemas. Nossa espiritualidade toda, nossa devoção à Virgem Maria, é muito em volta da devoção à Nossa Senhora de Fátima e a mensagem de Fátima, né? Então estou uma expectativa muito boa de assistir esse filme, esse novo filme aí, dedicado a essa história, essa aparição de Nossa Senhora em Fátima. E o público fez fila para conhecer, para entender melhor o que acontecia naquele distante ano de 1917. O filme conta a história de um milagre, a aparição de Nossa Senhora para 3 crianças, 3 pastorinhos que moravam na pequena cidade de Fátima, interior de Portugal. Para a estreia da obra no Brasil, o padre Reginaldo Manzotti, que é o embaixador deste filme, esteve presente na sessão para conversar com o público. Voltar ao cinema é sempre uma alegria, uma experiência sempre gostosa de lazer. Ainda mais edificante com espiritualidade, que é essa história de Fátima, um milagre. É algo impressionante e acredito que vai realmente tocar as famílias, tocar as gerações, porque é uma história que tem muito atual, ela é atemporal. A mensagem de Fátima chega até os nossos dias com a mensagem de paz, uma mensagem de conversão e algo que a gente tem dito tanto, a importância de voltar a rezar o Santo Terço. Depois de uma rápida conversa do padre Reginaldo Manzotti com o público já na sala de cinema, veio a estreia, tão esperada na telona. Mentir também é pecado. Mas é verdade, mãe. Ela era tão real como você. Por que a mãe de Deus escolheria você? O que você tem de tão especial? Uma história de devoção, de peregrinação começava. Quem conta tudo da igreja onde trabalhava em Coimbra é a irmã Lúcia, já bem idosa, interpretada no filme pela atriz Sônia Braga. É uma aparição que já tem mais de 100 anos, que nos revela questionamentos, conflitos e toda a fé que estão conosco até os dias de hoje. Você já está pronto para essa emoção? E alguém poderia perguntar, por que Nossa Senhora escolhe as crianças? Porque Jesus já respondeu, porque são as crianças que têm o coração mais aberto para Deus, mais inocente. As mensagens viriam mais puras, menos descontaminadas. Então é uma alegria poder sugerir isso para as famílias e as famílias estão aderindo. E o que é bonito, vindo com os filhos, o que é raro acontecer. É um ótimo programa de família para se fazer. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!